Olá, turminha. Vamos para mais uma videoaula e na aula de hoje nós vamos trazer alguns exemplos de aplicação do cálculo das áreas e dos volumes de um prisma. Vamos trabalhar esse exemplo aqui exatamente calculando isso. Vamos calcular as áreas, atenção, as áreas. Quando eu digo as áreas, é a área da base, a área lateral e a área total. E o volume desse prisma, veja que este é um prisma pentagonal, não é pentagonal regular, o pentágono não é regular, portanto a área lateral eu terei que calcular a área dos retângulos e somar, não necessariamente dos 5 retângulos, porque aqui tem um formato de uma casinha, vamos dizer assim, né? Formato de um prédio. Essa lateral aqui é do tamanho da lateral de lá, né? E aqui o telhado também, as duas faces do telhado, como aqui ó, tem 10 centímetros e aqui também tem 10 centímetros, o comprimento é 30 centímetros e 30... na verdade, vamos colocar isso aqui tudo eu vou deixar em centímetros mesmo, sem problema. Vamos supor que é um modelo, né? Um modelitozinho de uma casa, ok? Então, eu posso calcular de um lado e do outro eu já terei, o telhado também, de uma única vez eu já vou ter também da outra, né? E do piso aqui, ok? Mas vamos lá, vamos começar o seguinte, vamos começar calculando a área da base. Qual será a área da base, pessoal? Acompanhem comigo, ó. Como é que eu vou fazer para calcular a área dessa base? Porque a base é um pentágono, 1, 2, 3, 4, 5, e ele não é regular. Então não existe uma fórmula prontinha para calcular direto a área dessa base. Mas veja bem, nós podemos fazer o seguinte, se nós ligarmos esses dois cantinhos aqui, ó, esse aqui com esse daqui, eu divido esta base num retângulo, cujo comprimento vale 16 e a outra parte vale 8, e num triângulo, com os lados medindo 10, 10 e 16. Então, a área da base, nós podemos dizer que ela está dividida em duas partes. Vou chamar essa parte aqui de A1 e essa aqui de A2. A1 é um retângulo e A2 é um triângulo. Então, a área da base vai ser a área que eu batizei ali de A1 mais a área que eu batizei de A2. Concordam comigo? Porque ao dividir assim, nós caímos em duas figuras que a gente sabe muito bem calcular a área. A1 é muito simples, porque é um retângulo, e vocês sabem que a área de um retângulo basta multiplicar dois lados adjacentes. Nesse caso, multiplicar o 16 pelo 8, 16 vezes 8, que dá 8 vezes 10, 80, 8 vezes 6, 48, 80 com 48 dá 128 centímetros quadrados. Já a área 2, nós temos um triângulo. Esse triângulo não é equilátero, os lados medem 10, 10 e 16. Também não podemos afirmar que ele é retângulo, porque não sabemos o valor desse ângulo. Portanto, um dos modos de calcular a área deste triângulo, eu poderia, claro, calcular esse lado aqui, ó, e usar a base vezes a altura. Dava para fazer isso usando Pitágoras. Mas eu acredito que aqui o caminho mais rápido vai ser usarmos mesmo a fórmula de Heron, porque nós temos aqui os três lados, né? Então, nós vamos calcular A2, ó, vamos calcular A2, que é a área desse triângulo, pela fórmula, certo? De Heron. E qual é essa fórmula? Vocês estão lembrados, né, pessoal? Fórmula de Heron. Atenção, ó, você calcula Pzinho é o semiperímetro, soma os três lados e divide por 2, ó, 10 mais 10 mais 16, dividido por 2, ó. 10 mais 10, 20, mais 16, 36, dividido por 2, 18, né? O semiperímetro dá 18 centímetros. Para calcularmos a área, nós vamos pegar este semiperímetro, que é 18, e multiplicar pelo produto, vamos multiplicar pela diferença dele com cada um dos três lados, ó. 18 menos 10, que dá 8, 18 menos 10 também dá 8, e 18 menos 16, que dá 2. Não é isso, pessoal? E aí, claro que é só fazer esse produto e tirar a raiz quadrada. Fazendo todo esse produto, pessoal, vai dar quanto? Ó? 2 vezes 8 vezes 8 vezes 18. Vamos fazer essa continha, atenção. 2 vezes 8 dá 16, vezes 8 dá 128, vezes 18 dá 2.304.
E a raiz quadrada de 2.304, atenção, a raiz quadrada de 2.304, vamos ver quanto é que dá aqui, pessoal. Raiz quadrada de 2.304 dá 48. Portanto, a área do triângulo é 48 centímetros quadrados. A área desse triangulinho aqui, ó, que nós decompomos a base, que é a área, nós chamamos de área 2, né? Portanto, a área da base vai ser, nós decompomos ela em duas figuras conhecidas, vai ser 128 mais 48. E 128 mais 48 dá, atenção, 176, no caso, como é área, centímetros quadrados. Pessoal, então a área da base do nosso prisma, que tem o formato de uma casinha, tem 176 centímetros quadrados. Muito bem. Agora, para calcularmos a área lateral, a gente vai calculando a área de cada um dos retângulos. Ó. Esse retângulo aqui de baixo do piso, né? Chamar assim, ó, o piso. Fazer de um por um aqui. Quanto mede o piso? Ó, ele mede 30 de comprimento por 18 de largura. O piso é 30 vezes 18, que dá 540 centímetros quadrados. A lateral aqui, ó, essa lateralzinha aqui, ó, esse lado aqui, que é do tamanho do outro lado lá, ó, ele tem 8 por 30, né, ó, chamado de lado aqui, o lado da casinha, o lado. Né? O lado tem 30 por 8, 30 vezes 8, que dá 30 vezes 8, 240 centímetros quadrados. E o outro lado também, claro que vai dar 240. E do telhado aqui, o chamado de telhado aqui, né, o teto, só um lado, viu? Estou calculando lado a lado, ó. Aqui um dos lados do teto tem 10 por 30, que também vale 30, né? Um dos lados, um lado, né, do teto, ó. 30 vezes 10, que dá 300 centímetros quadrados. Estou calculando retângulo a retângulo. Portanto, a área lateral toda, né, a lateral toda, é esses 540, mais... Só que um lado é 240, o outro lado também é 240, né, pessoal? Mais 480, que é esse lado aqui e esse aqui, ó. Certo? E o teto também tem os dois lados, ó. Se um vale 300, o outro lado também vale 300. 300 mais 300, 600, né? Isso aqui vai dar, ó, 600 com 400, 1.000 com 500, 1.500, com 120, 1.620 centímetros quadrados é a área lateral. A altura do prisma é a distância entre as duas bases. Ó. Esse prisma é como se ele tivesse deitadinho, né? Ó, a base é o pentágonozinho. A distância entre eles é 30. A altura é 30. Então, nós temos a área da base 176. Atenção, a área da base deu 176 centímetros quadrados. A altura é a distância entre as bases, pessoal. Não tem nada a ver com a altura da casa aí. É a distância entre as bases. Vale 30 centímetros. E a área lateral, vocês me entenderam, pessoal? Como foi que nós calculamos a área lateral? Ó? Calculando face a face e somando. Deu 1.620 centímetros quadrados. Deu 1.000, a área lateral, o L feio, meu Deus. A área lateral deu 1.620 centímetros quadrados, né? Então, a área total vai ser quanto? Vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral, que vai ser 2 vezes 176 mais 1.620. Atenção, 2 vezes 176 mais 1.620 dá 1.972 centímetros quadrados. Essa é a área total desse prisma. E o volume, como vocês devem estar lembrados, o volume de qualquer prisma, o volume é sempre dado pela fórmula a área da base multiplicado pela altura. Portanto, nesse caso, a área da base vale 176
E a altura, pessoal, repita, a altura é a distância entre as duas bases. Ó. Tá aqui uma base aqui na frente e outra aqui atrás. A distância entre elas é 30, né? Então vai ser 30, né? Isso, 176 vezes 30, que vai dar, atenção, ó. Atenção, 176 vezes 30 dá igual a 5.280, como é volume, centímetros cúbicos. Eis aqui as áreas e o volume deste prisma, que é um prisma assim do modelo bem interessante, né, pessoal? Um prisma com a base pentagonal. Portanto, ele é um prisma pentagonal. E sendo mais generalista, ele é um heptágono. Heptaedro, pessoal, desculpa. Heptaedro é um prisma heptagonal ou um heptaedro. Hepta quer dizer prisma pentagonal, pentagonal ou heptaedro. Bom, foi uma confusãozinha aí, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Vamos pra frente. Vamos trabalhar mais um exercício, turminha. Olha, vamos para um segundo exemplo aqui na nossa aula. Um artesão faz peças maciças de latão e as vendem por R$ 35,00 o quilograma. Ele faz uma peça maciça, né? Maciça é que não é ocada. De latão. Latão é um metal, né, pessoal? E cobra R$ 35,00 o quilograma. Fabrício comprou uma dessas peças que tem a forma de um prisma regular hexagonal. Ele é um prisma regular e é hexagonal. Ou seja, a base é um hexágono regular. De 10 centímetros de altura. Está aqui a altura, a distância entre as duas bases, né, pessoal? Então, nós já temos aqui a altura que vale 10 centímetros. E cuja aresta da base mede 4 centímetros. A aresta da base mede 4 centímetros. Considerando a densidade do latão 8,5 gramas por centímetro cúbico, quanto Fabrício pagou pela peça comprada? E ele pede para você usar no lugar de raiz de 3, 1,7. Considerar a aproximação 1,7. Bem, pessoal, aqui, obviamente, nós precisamos descobrir o volume e aí, pela densidade, saber quanto de massa tem nessa peça, o que a gente chama grosseiramente de peso, e depois multiplicar pelo preço do quilo, transformar em quilo e multiplicar pelo preço do quilo. Não é isso, pessoal? Então, vamos lá. Para calcular o volume, nós sabemos que volume nada mais é do que área da base multiplicado pela altura. A altura nós já temos. Nesse caso, não precisa da área lateral, só a área da base, né, pessoal? A base é um hexágono regular. E por ser um hexágono regular, todos nós sabemos, já sabemos que a área do hexágono regular é 3 vezes a aresta do hexágono, que nesse caso é 4 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2, não é isso, pessoal? Fazendo as substituições, ó, 3 é 3, que é da fórmula, a aresta da base vale 4, fica 4 ao quadrado. Raiz de 3, o problema pediu que a gente considere a aproximação de 1,7, tudo isso dividido por 2. Atenção, pessoal, fazendo essa continha do numerador, 4 ao quadrado é 16, vezes 3, 48, vezes 1,7, dá 81,6. Tudo isso sobre 2. Ora, 81,6 dividido por 2 dá 40,8 centímetros quadrados, é a área da base. Aproximada, porque isso aqui é uma aproximação. Agora, quem vai ser o nosso volume vai ser exatamente essa área da base que acabamos de calcular, 40,8, vezes a altura, que é 10. Portanto, dá 408 centímetros cúbicos. Porque aqui está em centímetro. Quando eu multiplico o centímetro quadrado pelo centímetro, dá centímetro cúbico. Precisamos agora calcular a quantidade de massa, né? A quantidade de massa, quanto pesa, quanto... Até botar aqui entre parênteses a palavra pesa. Quanto pesa essa peça, né? Essa peça de latão, esse objeto, né? Pessoal, quanto pesa essa peça? Ora, a densidade do latão é 8,5 gramas, 8,5 gramas cada 1 centímetro cúbico. Logo, 408 centímetros cúbicos vai ter massa X. Fazendo aqui, ó, X vezes 1x igual a
8,5 vezes 408. Atenção, vezes 8,5. Vai dar 3.468 gramas. Que isso transformado em quilo, já que nós temos o preço do quilograma, dá 3, é só dividir por 1000, pessoal. 3,468 quilogramas. Ora, atenção, ó. Como o preço do quilograma é R$35, basta a gente pegar 3,468 e multiplicar por 35 para saber quanto ele conseguiu adquirir com a peça de latão. Não é isso? Vai dar quanto, pessoal? Atenção. R$121,38, ou seja, quanto Fabrício pagou pela peça comprada? Então ele pagou aproximadamente R$121,38, né? Na verdade, aproximadamente não, porque a aproximação está só aqui nesses valores. No dinheiro é o valor exato mesmo, né? Então ele pagou R$121,38. Vocês me entenderam, pessoal? Veja que este é um problema contextualizado em que necessitamos conhecer e aplicar o cálculo do volume de um prisma. Neste caso específico, de um prisma hexagonal regular. Espero ter ficado mais claro ainda esse assunto. Vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Um abraço a todos e até a próxima.